Olá, seja bem-vindo à aula 3 do curso de biscoitos decorados da Manufactus. E agora que nós já fizemos a massa, já cortamos e assamos os nossos biscoitos, chegou a hora de preparar o nosso glacê real para começar a decoração propriamente dita dos biscoitos. Hoje nós vamos falar sobre o glacê real. Para a gente bater o glacê real, nós vamos precisar de uma batedeira planetária e do batedor raquete. Eu uso sempre o glacê real industrializado. Tem de diversas marcas no mercado e a maior parte deles a gente usa da mesma forma. Para cada meio quilo de glacê real, a gente vai colocar 80 ml de água. Ou seja, para cada 100 gramas de glacê real, você vai contar 16 ml de água. Então pesa 16 gramas de água para cada 100 gramas de glacê real. Você não precisa bater 1 kg direto, você não precisa bater meio quilo direto, você pode bater em porções menores. Como eu tenho bastante biscoito para decorar, eu vou bater meio quilo de glacê real de uma vez. E depois nós vamos manter o nosso glacê real, assim que ele terminar de bater, num pote com tampa fechada, porque se ele ficar em contato com o ar, ele vai secar rapidamente. Então, vamos, primeiro passo, pesar o nosso glacê real. Segundo passo, nós vamos peneirar esse glacê real. O meio quilo de glacê real já está todo peneirado aqui no bowl da batedeira. E eu vou colocar agora 80 ml de água filtrada ou mineral, água potável. Vou dar uma leve misturada para na hora que começar a bater, não voar pó para todos os lados. E agora eu vou colocar o nosso glacê real para bater na velocidade máxima por 10 minutos com esse batedor. Eu vou colocar para bater por 10 minutos e volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Olha o ponto do glacê depois que ele passou 10 minutos batendo. Ó. E agora nós vamos colocar esse glacê num pote com tampa para a gente poder colorir o glacê. O nosso glacê real já tá aqui batido, do jeitinho que ele saiu da batedeira. Ele tá aqui bem grosso. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os pontos do glacê. Esse ponto que sai da batedeira é o ponto mais firme do glacê. Normalmente a gente usa esse ponto para escrever no biscoito, para fazer detalhes como escrita, por exemplo, né? Alguns detalhes, alguns contornos que precisam de um glacê bem grosso, a gente usa esse ponto. É o ponto que sai da batedeira, é o ponto mais firme. Ó, não cai, ó. Então, agora eu vou mostrar para vocês outros 2 pontos. Na verdade, existem infinitos pontos de glacê real e você vai perceber os pontos do glacê real que você prefere trabalhar. Tá? Não existe um ponto correto para fazer uma determinada coisa, é o ponto que você consegue trabalhar. Como que a gente vai dar ponto nesse glacê agora? Nós vamos colocar água potável de pouquinho em pouquinho até a gente conseguir o ponto que a gente quer trabalhar. Então, eu vou começar com um branco. Mesmo que a gente vai fazer uma decoração em branco, o glacê é branco, eu sempre coloco corante branco no glacê branco.
tá? Ele ajuda a manter mais branco o nosso glacê e não manchar. Então eu vou colocar aqui, uma outra coisa. Eu sempre uso corante ou soft gel ou liqui gel. Tá? O corante em gel, ele é muito difícil o corante em gel e o pó, ele é difícil de diluir no glacê. Então fica sempre manchadinho, com uns pedacinhos de corante. E o líquido a gente tem que tomar cuidado para não desandar o glacê. Então o que eu mais gosto de usar é o soft gel ou o liqui gel. Então colocamos aqui um pouco de corante, vou colocar um pouquinho mais. E vamos aos pouquinhos colocando água. Eu vou colocar um pouquinho de água e vou misturar esse glacê. E aí nós vamos ver o ponto que ele vai chegar. E para você não perder o glacê, até você ter certeza, né, e com experiência, né, que com o tempo a gente já vai, com experiência, a gente faz bem rapidinho o ponto do glacê que a gente gosta de trabalhar. Mas para você que está começando agora, coloca água de pouquinho em pouquinho, tá? Para você não perder o ponto. Então, ó. Para mim, esse ponto ainda tá grosso. Agora eu quero chegar no ponto que eu vou fazer contorno nos biscoitos. Então, o ponto que eu gosto de fazer contorno nos biscoitos ainda não é esse. Ó, ele ainda tá bem grosso. Tá vendo? Ó, como é que ele tá formando os piquinhos. Então, vou botar um pouquinho mais de água. Uma dica importante, quando você for fazer um biscoito de uma única cor e você precisa fazer o contorno da mesma cor do preenchimento, já pega uma grande quantidade de glacê, porque é muito difícil a gente conseguir fazer 2 glacês com o mesmo tom. A gente sempre coloca um pouquinho a mais de corante ou um pouquinho menos de corante, então é muito difícil. Então, quando você precisar de um biscoito uniforme, com a mesma cor, você faz de uma vez, aí você tira uma parte do glacê em ponto de contorno e continua diluindo o glacê para chegar no ponto fluido que você quer para preencher o biscoito. Não faz separado, tá bom? Ó, esse ponto, vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Eu coloquei água nele, ó como é que ele tá, o biquinho dele, ó. Ele tá começando a ficar com o biquinho para baixo. Então, esse ponto aqui, ó, que ele já tá ficando um pouco mais fluido, ele já tá bem mais macio do que quando saiu da batedeira, é o ponto que eu gosto de fazer contorno. Você vê que ele não é um ponto fluido que você balança e ele continua com pico. Ele continua grosso, mas ele já tá mais macio do que saiu da batedeira. Então, eu vou separar um pouco desse pra gente fazer o contorno de branco nos biscoitos. Eu uso um saquinho transparente, tá? Ou celofane. Esse aqui é o saquinho PEBD. Você compra esses saquinhos de quilo. Eu acho mais fácil trabalhar com esses saquinhos para decorar biscoito do que com saco de confeiteiro. Então, eu uso uma xicrinha para facilitar na hora de botar o glacê. Revisto a xicrinha com o meu saquinho e coloco o tanto de glacê que eu preciso para fazer o contorno. Tá, eu acho que esse aqui já é o suficiente para a gente fazer o contorno. E eu vou continuar diluindo o glacê até chegar agora no ponto que eu quero para preencher o biscoito, que é um glacê mais fluido. Então, esse aqui é o de contorno. Vamos colocar mais água aqui para a gente diluir mais esse glacê. Esse ponto aqui, agora nos glacês mais fluidos, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Algumas pessoas, elas gostam de trabalhar
com glacê e eles contam os segundos. Não sei se vocês já viram. Ah, eu usei glacê de 10 segundos, usei glacê de 20 segundos, usei glacê... Como que eles contam isso para saber o ponto do glacê? Você pega uma quantidade de glacê, sacode o pote para deixar ele bem lisinho e joga essa quantidade de glacê e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mesmo depois de 20 segundos, ele não juntou. Então, esse glacê é o que a gente chama de fluido bem grosso, tá? Se você sacudir, ele fica lisinho. Eu gosto de trabalhar nesse ponto, para preencher os biscoitos. Mas, como a maior parte das pessoas não está acostumada a trabalhar com um glacê tão grosso assim, a gente dilui o glacê mais um pouco, para a gente chegar num glacê de pelo menos uns 15 segundos. Então, vamos lá. Vamos botar mais um pouquinho de água aqui. Agora é de pouquinho em pouquinho mesmo, bem pouquinho, senão a gente desanda o glacê. E vamos contar de novo. Misturar e contar para a gente não perder o ponto. Nesse caso do ponto fluido, aí você vai ter que descobrir qual é o ponto que você prefere trabalhar. Nas técnicas de wet and wet, que a gente faz a decoração com glacês fluidos, coloridos, a gente precisa de um ponto mais fluido para trabalhar. Vamos contar aqui agora quanto... Então, você pode deixar o glacê super fluido, não tem problema, contanto que seja o ponto que você goste de trabalhar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20. Ele ainda não juntou, mesmo depois de 20 segundos. Já juntou bem mais do que o outro, mas não juntou ainda. Vamos botar um pouquinho mais de água. Pouquinho. E vamos ver o ponto de novo desse glacê. Lembrando que quanto mais fluido o glacê, você vai trabalhar com glacê, mais é necessário fazer o contorno, tá? Eu gosto de trabalhar com aquele ponto que não é tão fluido, que eu falei para vocês, o glacê de mais de 20 segundos, porque aí eu não preciso fazer o contorno, eu uso o mesmo glacê para fazer o contorno e o preenchimento. Mas para você que está começando, até você pegar o jeito de trabalhar com o glacê, faz o contorno e trabalha com o glacê um pouco mais fluido, não tem problema. Ele vai demorar só um pouco mais para secar, tá bom? Vamos ver agora. Vou deixar bem lisinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha, ele já praticamente juntou no outro glacê sem eu precisar mexer em nada. Então, esse é o ponto do glacê fluido que vocês podem começar a trabalhar. Eu acho que é o ponto mais fácil. Deixa eu dar uma limpada aqui. E agora que a gente chegou nesse ponto do glacê de 15 segundos, vamos colocar ele no saquinho. Então, eu vou ter aqui o meu glacê de contorno e o meu glacê de preenchimento colorido em branco. E isso vocês vão fazer para todas as cores, tá bom? Vocês vão fazer um planejamento dos biscoitos que vocês vão ter que decorar. Escrever todas as cores, qual a cor que você vai precisar mais, qual a cor que você vai precisar menos, qual a cor que você vai precisar de um glacê mais fluido, a cor que você vai precisar de um glacê mais grosso.
faz todo esse planejamento para você não perder material e o seu trabalho se tornar mais rápido. Então, e agora eu vou mostrar para vocês, eu vou colorir, fazer um de preto, só para vocês entenderem como é que a gente vai fazer com as cores escuras. Preto, vermelho, marrom, azul marinho, são cores que a gente precisa preparar o glacê e esperar uma meia hora para trabalhar com ele, porque a gente vai preparar ele sempre um tom abaixo e vai esperar uma meia hora até ele atingir o tom certo, para a gente não usar excesso de corante nos nossos biscoitos e não acabar manchando uma decoração que a gente vai fazer, tá bom? Então, os glacês, os corantes escuros, a gente sempre tem que preparar com um tom abaixo do que a gente quer, esperar meia hora para ele atingir o tom. Então, ó, glacê de contorno, glacê de preenchimento. E agora nós vamos para uma cor escura, eu vou fazer o preto para vocês verem como que a gente prepara. Então, o mesmo glacê que saiu da batedeira, naquele ponto grosso. O preto eu vou precisar menos do que o branco, então eu vou pegar uma quantidade para fazer o glacê já de contorno e o de preenchimento. Porque eu vou usar uma técnica de wet n wet, então vou precisar de um preto bem fluido. Vamos lá. Vamos colocar o nosso corante. Vou colocar pouco, 3 gotinhas de preto. E já vou colocar um pouquinho de água. E vamos ver. Ele ainda tá um glacê muito grosso e tá cinza, certo? Então eu vou colocar mais 2 gotinhas de preto e vou colocar mais um pouquinho de água. Para mim, Lívia, ele já tá num ponto bom para contorno. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó. Ele tá já macio, um pouquinho mais macio do que quando saiu da batedeira. Os piquinhos dele já, a pontinha já dá uma... Então já tá no ponto bom para mim de contorno, mas ele ainda tá cinza. Eu vou botar mais um pouquinho de preto. Eu quero que ele fique num tom um pouquinho mais escuro do que esse, mas ele não vai chegar a ficar totalmente preto. Ele vai ficar um chumbo escuro. E aí nós vamos esperar ele atingir a cor correta, esperando meia hora. Vocês vão fazer isso com rosa neon, sabe? Aquele rosa bem pink, com vermelho, com preto, com azul marinho, com marrom. Todas as cores escuras, vocês façam isso. Tá? Na verdade, isso acontece com todas as cores, até as cores claras. Ela vai atingir a cor correta dela um tempo depois, uma meia hora depois de descanso. Mas nas cores claras a gente percebe menos do que nas cores escuras. E as cores escuras, elas, a facilidade de manchar é maior, né? Então, para a gente não correr o risco de um glacê preto manchar um glacê branco, a gente faz isso para não colocar excesso de corante. Ó, ele não tá totalmente preto, ele tá um chumbo bem escuro, mas não tá totalmente preto, não tá aquele preto fechado. Deixa eu colocar uma gotinha do corante aqui em cima para vocês conseguirem ver a diferença. Depois eu tiro a gotinha, só para vocês verem a diferença de um preto escuro e da cor do meu glacê. Vamos ver se vocês conseguem ver a diferença da cor. Tá vendo? Como é que ele não tá totalmente preto? Tá vendo a gotinha de corante em cima dele?
que tá dando para ver perfeitamente, ele ainda tá um chumbo escuro. Então, deixa eu tirar esse corante daqui agora. E vou colocar o meu glacê de contorno no saquinho e vou continuar diluindo. Então, aqui tá o glacê de contorno mais durinho. E agora eu vou continuar botando água aqui para diluir, pra gente fazer de preenchimento. Prontinho. E agora nós vamos para aprender como fazer o contorno e como fazer o preenchimento dos biscoitos decorados.